Nós estamos na nossa série da Carta de Tiago, você já deve ter visto nos últimos 4 sábados, e hoje é o último episódio da série, da penúltima série do ano. Nós já estamos caminhando para o fim, nós temos mais uma série, e uma série que pretende falar de coisas polêmicas, que é uma série sobre dons espirituais. Então nós vamos falar sobre dons espirituais e mais para o final do ano, não é bem uma série, nós vamos tratar sobre o advento, o dia de expectativa do nascimento do nosso Senhor Jesus. Mas hoje nós estamos falando do nosso último episódio, que é o capítulo 5 de Tiago. E você vai abrir a sua Bíblia aí, capítulo 5, e só para a gente dar uma relembrada, né, trazer luz àquilo que a gente já falou. No capítulo 1, a gente falou sobre uma fé que é provada, ou seja, diante da pressão, diante da circunstância, eu e você estamos sendo moldados para nos parecer mais maduros à imagem de Jesus. Então a gente permanece em fé em meio à provação. No capítulo 2, o pastor Guilherme falou sobre essa fé prática. A fé sem obras é morta. Não adianta você dizer que crê se você não faz. Se você não faz, a sua fé não existe. Não é que a fé ela é fruto do que você faz, é o inverso. Porque eu tenho fé, eu executo, eu faço. Então se você não faz, você não tem fé ou ela está fraca. Então você precisa trabalhar isso. No capítulo 13 a gente falou sobre a fé controlada. Quem lembra? A língua. O menor órgão do corpo, mas que traz mais problemas para a sua vida e para a vida das pessoas. Ela pode mudar toda a sua trajetória de vida, todo o seu destino, toda a sua caminhada, com uma palavra, com uma frase. No capítulo 4 a gente falou sobre essa fé que é humilde, mas uma fé principalmente que faz com que a gente não tenha amizade com o mundo. Ou seja, que a gente entenda que a gente é amigo de Deus, a gente tem uma outra vida para viver diferente daquilo que as pessoas vivem. E agora nós chegamos ao capítulo 5. E o capítulo 5 é um dos pontos mais altos que nós temos da carta de Tiago. E ele vai falar sobre paciência. E não é uma paciência de o paciente que espera, sabe? Que você fica esperando ser atendido no hospital, na clínica. Não é isso. É uma paciência ativa. Não é uma paciência que você faz cara de paisagem, espera as coisas acontecerem sem você fazer nada. Não, mas é um tipo de paciência que mesmo diante de uma injustiça, de uma situação que você está passando, que você foi injustiçado, oprimido, você não faz nada. E é muito difícil isso para a gente. Para quem não gosta de levar desaforo para casa, né? Talvez essa mensagem caia no seu coração aí e você possa ver um caminho que Deus quer que você trilhe. Abra aí capítulo 5, versículo 1. Vai começar o seguinte: ouçam agora, vocês ricos. Tiago ele começa falando nesse capítulo, ouçam agora, usando a mesma expressão que os profetas do Antigo Testamento usavam. Então o que Tiago está nos dizendo, já começando esse capítulo, ele está falando assim, ó, o que eu vou dizer a partir de agora é um veredito. Não é algo a você pensar, não é algo a você analisar, mas é algo que já está determinado. Já estou falando de um veredito. Assim como os profetas do Antigo Testamento chegavam, assim diz o Senhor, dando um veredito para o povo de Israel, normalmente eram coisas não muito boas, e a gente vai ver aqui que também é algo não muito bom. Ele está dizendo, olha, agora o que eu estou falando, eu estou anunciando uma sentença. Não é mais opção de sair dessa situação. Vocês não conseguem mais. E ele vai dizer, vocês que são ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Quando ele começa a dizer e fala assim, olha, eu tenho uma sentença para vocês. E sabe o que vocês têm que fazer diante dessa sentença? Chorar e lamentar. E aqui chorar e lamentar não é um choro de tristeza, mas é você gritar desesperadamente diante da situação que você está. É como se alguém chegasse para você e te desse um veredito final e você não tivesse como mudar a sua situação e você entrasse em um desespero profundo de choro, de grito. É isso que ele está falando, olha, vocês que são ricos, e aqui gente, entendam, aqui ele está falando sim de pessoas que têm posses, pessoas ricas, né? Pessoas que têm muito dinheiro, mas ele está falando sobre qualquer tipo de pessoa que está numa posição superior a qualquer outra pessoa. Todo mundo está melhor que alguém na vida, né? Então você financeiramente está melhor do que alguém. Então se você está melhor que alguém, essa mensagem é para você também. Porque tem alguém que socialmente falando, de status menor, seja financeiro, seja socialmente, seja educacional, está menor que você. Não que a pessoa seja menor que você entende? Mas ela tem coisas, ela não alcançou tantas coisas que você diante da sociedade. Então essa mensagem é para todos nós. Então ele está falando, olha, vocês precisam se lamentar sobre algo que vai vir sobre vocês, a miséria que lhes sobrevirá. E ele continua dizendo, desse lamento, né? O importante aqui, antes de eu continuar no versículo 2, não é um lamento de arrependimento.
Tipo assim, você foi pego numa situação de um pecado e você se lamenta e chora por aquilo porque você está arrependido. Não, aqui é um lamento de que não há esperança. É um lamento da pessoa olhar e falar: meu Deus, eu não consigo sair dessa situação. João Calvino diz o seguinte: o arrependimento tem o seu choro, mas é misturado com consolação. Então eu me arrependo, eu choro por aquilo que eu fiz, mas eu também me alegro porque eu estou mudando, eu estou me arrependendo, eu estou me transformando. Aí ele continua dizendo: aqui o choro se transforma em gemido sem esperança. Porque algo que essas pessoas fizeram, algo que nós podemos fazer que cruzou a linha. Tipo assim, daqui não dá mais, aqui não tem volta. E a gente vai descobrir o que é. E a partir do versículo 2 ele fala: a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroem as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujam e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. Tiago, ele está falando de 3 coisas aqui. Ele está falando: olha, a riqueza de vocês apodreceu. E aqui ele está falando de comida. Naquela época, a comida era uma riqueza. Se alguém tinha muita comida, essa pessoa era muito rica. Então ele está dizendo: olha, os suprimentos de comida que vocês guardaram, que vocês não compartilharam, que vocês acumularam, eles apodreceram. As roupas que vocês não usavam, porque vocês tinham muitas roupas, vocês guardavam lá no armário. Porque quando a gente tem menos condição, a gente tem algumas roupas, a gente usa todas elas. Mas quem tem muita roupa, acaba não usando roupa, porque não dá conta. Não dá conta de usar. Deixa guardado. E o que aconteceu? As traças começaram a corroer essas roupas. E o ouro e prata que vocês tinham, eles enferrujaram. E aqui, Tiago está falando de uma ilustração, porque ouro e prata não enferruja assim do dia para a noite. Então ele está dizendo: olha, aquilo que vocês têm, que vocês acham que é riqueza, que vocês acham que é valor, não tem valor nenhum. É como se tivesse tudo enferrujado, tivesse tudo corroído, acabasse tudo. Aquilo que vocês têm não tem valor nenhum diante de Deus. E ele diz que a ferrugem deles testemunhará contra vocês. Ele está dizendo o seguinte: olha, meus irmãos, vocês que estão acumulando, vocês que têm roupa e não compartilham com o que não tem, vocês que têm dinheiro e compartilham com o que não tem, vocês que têm comida e não compartilham com quem não tem, isso que vocês estão reservando e não doando, vai ser testemunha no dia do julgamento. Imagina uma cena onde Deus está diante de nós como juiz, nós estamos sentados no banco de réu, de culpado, e aí Deus vira para a gente e fala: você tinha muito e não doou, você guardou e não deu, você armazenou e não compartilhou. E aí nós vamos virar para Deus e falar: Deus, mas eu não fiz isso. Aí Deus vai olhar para um outro banco, aí nesse outro banco vão ter as roupas que a gente não doou para quem tinha frio, a comida que a gente guardou e apodreceu e a gente não deu para quem não tinha, e a riqueza que a gente acumulou nessa terra. E Deus vai olhar para aquilo e vai falar: aquilo testemunha contra você. Não adianta você se justificar, aquilo já é sua testemunha. Isso é a prova contra a sua vida. Então você é o quê? Culpado. Culpado por não ter feito o que você deveria fazer. Então essa é a situação. E às vezes a gente ouve as pessoas falando assim: o dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro, depende do que você faz com ele. Não é verdade. Isso é uma meia verdade. Porque o dinheiro, a riqueza, ela não é neutra, porque depende de como você conseguiu ela. É claro, se você conseguiu de maneira justa, trabalhando e recebendo, ela é uma riqueza boa. Agora, se você conseguiu isso de maneira indigna, de maneira opressora, de maneira injusta, essa riqueza vai ser a sua culpa, vai ser a sua testemunha contra você no dia do juízo. É isso que ele está dizendo. E é por isso que o lamento é de desespero, porque não tem como eles voltarem atrás, não tem como eles mudarem isso agora. E ele continua ainda no versículo 3 dizendo: e como fogo lhes devorará a carne, vocês acumularam bens nesses últimos dias. Ele usa essa expressão, essa ilustração dizendo: a ferrugem corrói o ouro, e assim como essa coisa não tem valor, assim como se desfaz, no dia do julgamento você vai para um local que a sua carne também vai se desfazer. Assim como a ferrugem corrói o ouro, a sua carne vai ser corroída. Por quê? Porque vocês acumularam bens nesses últimos dias. Gente, o problema aqui não é ser rico, amém? Se em nome de Jesus, se você trabalhar e Deus tiver esse caminho para você, você vai ter grana, comprar tudo que você precisa nessa vida, botar seus filhos numa escola boa, ter um bom carro, trazer conforto para você. O problema não é esse. O problema é como você conquista isso e como você mantém isso sobre você.
Como que você se apossa disso? Como você se organiza nisso? Como você trabalha com isso na sua mão? Esse é o problema. Não é ser rico, porque depois dessa mensagem você vai chegar para os ricos que você conhece e falar, aí, seu pecador, vai ser julgado, você vai ser devorado no inferno. Não é isso, ok? É como você trabalha e conquista esse dinheiro. Ele vai dizer depois como que isso é feito. Ele finaliza o versículo 3 dizendo, vocês acumularam bens nesses últimos dias. Ele está dizendo que eu e você estamos vivendo os últimos dias. No dia em que Jesus ressuscitou e foi aos céus, ali se iniciou os últimos dias. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Os últimos dias podem ser mais tempo do que os primeiros, mas é os últimos dias que nós estamos vivendo. Então ele está dizendo que nessa vida, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, seja quanto tempo for, nós estamos olhando para a gente. Nós estamos acumulando, nós estamos vivendo como se a cruz não tivesse existido, é isso que ele está falando. Vocês estão vivendo como se a cruz, como aquele que doou tudo, não tivesse passado por essa terra, porque vocês estão vivendo acumulando, em vez de doar, em vez de dar, em vez de compartilhar. E aqui, gente, eu quero abrir um parênteses aqui, gente. Tá? Quando ele fala sobre como fogo lhes devorará a carne, gente, o inferno é real, ok? Você acreditando ou não, o inferno ele existe, é um lugar físico biblicamente, e aqueles que não creem em Jesus como Senhor e Salvador vão para lá. Não é sobre você ser uma boa pessoa, é sobre a morte e a ressurreição de Jesus naquela cruz. Se você não aceita Jesus como seu Salvador, é muito triste, é desesperador. Nós temos compaixão por essas pessoas, mas essas pessoas vão para lá. O que nós precisamos fazer? No final, no último versículo, Tiago nos dá uma missão sobre isso. Mas a gente vai chegar até lá. Amém? Versículo 4 ele continua e diz, vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude. Aqui ele começa a detalhar como que esses ricos ganharam o dinheiro deles. E por isso que eles estão sendo julgados. Ele está dizendo, olha, vocês chegavam com uma galera e falavam, vamos capinar o meu lote lá. Aí os homens aqui do Livres do Flow se levantavam, pegavam enxadas, né? Amém? Iam para o lote lá, eu senti fraco esse amém, hein? Iam para o lote lá, capinavam. Aí o cara que chamou essa galera para capinar, chegava, olha, eu bem que combinei com vocês pagar uma grana, mas vamos deixar para amanhã? Aí passava amanhã, passava um mês, passava um ano, e esses trabalhadores não recebiam o salário deles, o salário que eles dependiam para comprar comida, pagar as contas. Então ele está dizendo, olha, vocês combinaram uma coisa com o pessoal que estava ceifando o campo de vocês, e vocês fizeram 3 coisas, ou vocês não pagavam, ou vocês pagavam injustamente, combinavam algo e pagavam menos, ou vocês demoravam a pagar. Enquanto essa demora acontecia, eles estavam passando fome, eles estavam passando situações difíceis. Então vocês estão oprimindo as pessoas que têm uma condição menor que vocês, só porque vocês têm esse poder de poder contratar e pagar o que vocês quiserem. E aí, quando o Tiago olha para isso e fala assim, olha, essa riqueza que vocês estão acumulando, ela é uma riqueza de oprimidos, de injustiçados. Vocês estão sendo os opressores, vivendo uma vida injusta e abusando do poder que vocês têm influência para tornar a vida das pessoas uma miséria. E esse dinheiro é esse dinheiro que vai ser testemunha contra a sua vida. E aqui, mais uma vez, gente, a gente olha para os ricos, mas a gente pode olhar para a nossa própria vida, qualquer coisa nessa vida que a gente conseguiu de forma injusta, de forma opressora, a gente está se colocando nessa posição. Nesse mesmo local, pode ser dinheiro ou pode ser qualquer outra coisa que você conquistou. E isso, gente, não é apenas algo que não é legal. Ah, mas isso não é legal. Não. Deuteronômio 24:14, presta atenção. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Isso era algo contra a lei de Deus. Olha o que diz Deuteronômio, que ele vai clamar ao Senhor, e o Senhor vai considerar você como culpado por causa do clamor do oprimido. E é exatamente isso o que Tiago continua dizendo. Você pode finalizar o versículo 4. Está clamando contra vocês. O quê? Esse dinheiro que foi retido. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo que aquele dinheiro retido, que aquela injustiça feita, ela tem voz. A opressão cometida tem voz. E
A gente que foi oprimido clamando a Deus, e Deus ouvindo o nosso clamor, e Ele intervindo. E olha só o que Tiago finaliza no versículo 4: chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente oprime alguém, que a gente comete alguma injustiça, isso não fica em vão. Deus está escutando, e Ele vai vir não como Deus, mas como Senhor dos exércitos. É uma expressão para dizer: meu amigo, você está no sal. Jesus vai vir com tudo, Deus vai vir com tudo. Sabe, quando a gente olha para o Antigo Testamento e fala que o Senhor é o Senhor dos exércitos, comanda todas as hostes celestiais, todos os exércitos do universo, que comanda esse universo, é esse Deus que vai vir contra você. Porque Ele está ouvindo o clamor daquele que foi oprimido, daquele que foi injustiçado, daquele que não merecia. E você se apropriou por causa do seu poder de influência ou seu poder sobre os outros para ter algo que você não deveria ter. O Senhor vai vir, e Ele está vindo. E Ele continua no versículo 5, diz: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Ele começa esse versículo falando: olha, essa vida luxuosa que vocês têm na terra, vocês pegaram esse dinheiro de oprimidos, pessoas que morreram de fome, para ir em festa, para gastar em prazer, para ter uma busca desenfreada por ostentação. Isso quer dizer que você comprou coisas que você não precisava só para ostentar, com dinheiro injusto, com dinheiro de opressão. Essa busca que você teve só para ter essa vida, não é só uma vida confortável que está falando, não. É uma vida extravagante, é uma vida que passou do ponto. Sabe, quando a pessoa não precisa mais, mas ela quer ter só porque ela pode ter, porque ela tem dinheiro para bancar. Ela não precisa, mas ela só quer mostrar para os outros que ela pode. Então ele está dizendo: vocês viveram essa vida, mas vocês estavam se enganando, porque ele finaliza no versículo 5: e fartaram-se de comida em dia de abate. Quer dizer, eu não sei se ainda faz hoje, quem trabalha com fazenda vai saber melhor do que eu, mas ainda existe o boi de engorda? Existe? Existe? Sim? Não? Que é o boi que você dá muita comida para ele engordar bastante, um dia ele é abatido para virar um belo churrasco, amém? O que acontece? Quando esse boi, ou esse porco, ou esse animal, ele está sendo engordado, ele está achando que ele está vivendo a vida boa, porque ele imagina, ele olha para ele e fala: nossa, assim, é claro que o animal não pensa, mas vocês estão entendendo. Ele está vivendo ali e fala: nossa, eu não preciso fazer nada, só me dão de comer, que vida maravilhosa. Só que ele não sabe que ele tem um dia marcado na história dele, um dia difícil. O que Tiago está virando para essa galera é falar: pessoal, vocês estão vivendo a vida de ostentação, olhando para a vida de vocês e falando: nossa, mas que vida boa que eu tenho, que vida maravilhosa que eu tenho. Mas vocês estão igual esse boi de abate, que não sabem, mas tem um dia que vocês serão abatidos. Tem um dia que o Senhor dos Exércitos virá contra vocês. Tem um dia que a sua riqueza testemunhará contra vocês. E assim como a ferrugem corrói o ouro, a sua carne será corroída também. Vocês entendem o desespero que a gente leu lá no versículo 1, que essas pessoas estão? De desespero e choro. Então eles estavam acumulando cada vez mais julgamento, preparando a destruição da própria vida deles com a ostentação que eles viviam. E ele continua no versículo 6 e diz: vocês têm condenado e matado o justo. E aqui podem ser duas coisas. Ele pode estar falando dessas pessoas mesmo que eram injustiçadas. Porque imagina se eu sou alguém oprimido, alguém sem condição financeira, eu não recebi o que era justo, e aí eu decido botar essa pessoa que fez uma injustiça contra mim num tribunal para que ela possa pagar. Eu não tenho condição de pagar advogado, eu não tenho condição de dar dinheiro para o juiz, porque o juiz é corrupto, mas essa pessoa que me fez injustiça tem. Então eu sou o justo sofrendo. E aí ele vai dizer que o pecado dessa galera não é só a riqueza acumulada que vai testemunhar contra eles, mas eles estão matando pessoas. Porque a pessoa que depende do salário dela para comer, se ela não recebe, ela não vai ter o que comer, ela pode morrer. A pessoa que está com frio na rua e não tem o casaco que ela precisava, porque a gente tem 5, mas não quer dar 1, ela pode morrer. Então nós estamos nessa posição onde nós nos tornamos homicidas, quando nós acumulamos, quando nós guardamos, quando nós não fazemos o que a gente deveria. E essas pessoas estão sendo injustiçadas e elas não têm como retribuir isso. Elas são as pessoas justas aqui que Tiago está falando. E a outra coisa que pode ser é falando do próprio Senhor Jesus,
que foi o justo sobre essa terra. Porque lá em Mateus 25, versículo 40, Jesus diz: o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O que deixares de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então, a cada vez que eu não faço o que eu deveria, eu estou deixando essa pessoa de forma injusta, e eu estou fazendo também com Jesus. O que Tiago está dizendo é que o justo, e ele continua o versículo, diz: sem que ele ofereça resistência, é que eu faço isso não só contra as pessoas, mas de alguma forma eu estou fazendo isso contra Jesus também. Eu estou oprimindo de novo, eu estou tornando Jesus injustiçado da mesma forma que onde ele foi injustiçado, na cruz. Então, a expressão que Tiago nos traz é que quando eu acumulo, eu estou colocando Jesus nesse local de injustiça de novo, de crucificação de novo. É a mesma coisa, é a mesma coisa. E ele finaliza dizendo que o justo não oferece resistência, exatamente como Jesus não ofereceu. Porque ele não tinha como fazer, porque ele precisava passar pela cruz. Na verdade, ele tinha como fazer, ele não quis. Mas o justo que é nessa terra, ele não tem o que fazer. Ele não tem como retribuir, porque ele está sofrendo essa opressão. Então eu estou como se eu estivesse crucificando Jesus de novo. E aí, versículo 7, nós temos uma coisa muito importante para nós. Tiago, ele faz uma transição, ele muda agora, e ele estava falando com essas pessoas condenadas, ele começa a falar com os oprimidos, com aqueles que estão sendo injustiçados. Ele diz assim: portanto, irmãos, ele começa a trabalhar alguns conceitos para essa galera injustiçada, porque imagina, quem é injustiçado, e você já deve ter passado por alguma injustiça na sua vida, certo? Falando de dinheiro aqui, eu tive 2 grandes injustiças na minha vida. Uma delas foi quando eu tomei um golpe de um sócio de 8 mil reais, eu, Felipe, e o outro de 35 mil reais. Em uma sociedade, um outro negócio, e eu fui injustiçado, obviamente, né? E é um bom dinheiro, né? Eu acho que é um bom dinheiro, né? O que ele vai dizer para mim, que estou passando por essa situação? O que a gente espera? Que ele chegue para a gente: galera, vamos se levantar. É agora que a gente vai lutar contra esses que estão nos oprimindo, contra aqueles que nos injustiçaram, contra aqueles que nos devem dinheiro, porque a gente tem os nossos direitos. Vamos agora nos levantar, buscar vingança, vamos agora lutar pelo que é nosso. Aí Tiago continua dizendo: portanto, irmãos, sejam pacientes. Quando eu olho para uma situação dessa, me dá uma raiva, porque o meu sentido humano é olhar e falar: não, mas eu tenho que levar essa pessoa para o tribunal. Eu tenho que ir contra ele, eu tenho que buscar o que está nos meus direitos. Mas biblicamente, sabe o que eu e você devemos fazer quando a gente é injustiçado, quando a gente é oprimido, quando a gente passa por uma situação difícil? Nada. Esperar. Ser paciente. E aqui a palavra é ser longo na paciência, demorar a se irar. Não parece que a gente está sendo trouxa? Sim ou não? Pode falar, gente. Sim. Porque a vontade é a gente lutar contra, levantar a bandeira, nos organizar. Mas a Bíblia está dizendo: meus irmãos, sejam pacientes, fiquem de boa, tranquilo, não deixe a ira alcançar o seu coração. E ele vai dizer: até a vinda do Senhor. Então, o que ele está dizendo é que a nossa paciência tem um prazo, mas nós devemos ser pacientes. Qual que é o prazo da nossa paciência? Até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então a nossa paciência, a nossa espera, ela tem um dia específico para acabar. Não é porque nesse dia específico a gente vai falar: pronto, agora eu vou lá, agora eu vou de frente, né? Aquele lance da outra face, não tem essa, não. O que ele está falando é para esperar até a vinda do Senhor, porque quem vai julgar é Ele. A gente não tem papel nisso. Não existe nenhuma possibilidade de eu e você termos alguma função nas injustiças contra nós. Eu olho para a injustiça e para a opressão que as pessoas estão fazendo contra mim, qualquer tipo de injustiça, gente. Você já viveu isso no seu trabalho, na escola, na faculdade. Eu lembro até hoje, olha só como é a memória do trauma, né? Eu devia ter 8 anos de idade, eu estava sentado na segunda cadeira, na segunda fileira, eram 5. E aí, do nada, a professora virou, todo mundo começou a tacar papel uns nos outros. Eu acho que era a 5ª série. E aí eu não joguei, eu fiquei de boa. Aí, quando a professora virou, um menino, que eu não sei quem é, mas eu lembro o rosto dele até hoje, virou e falou: foi ele. E eu lembro que eu fiquei com uma indignação, uma revolta,
porque eu não tinha feito nada, eu fui injustiçado, mas era coisa de criança. Mas vocês entendem que todo mundo passa por isso? É claro que eu falei no nível muito pequeno aqui, mas você pode passar por coisas assim dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro do seu colega, do seu chefe. O que ele está dizendo é, fica tranquilo. E a má notícia é que você não vai poder fazer nada. A única pessoa que vai fazer contra esses que sofreram, que na verdade foram aqueles que oprimiram, é o Senhor Jesus. E nós somos pacientes até a vinda dele. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa espera. E ele continua dizendo, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Ele está dizendo, olha, não tem a pessoa que planta no solo, que pega a semente e planta, ela pode fazer mais alguma coisa além de regar? Não. Ela fica esperando, orando a Deus para que venha a chuva e faça a planta crescer para ela poder ter a colheita. É assim que a Bíblia está falando para a gente ser. A gente não faz nada. A gente espera, a gente confia em Deus que é dono do universo, é dono da nossa história, é dono da vida, é dono das estações, de que talvez aquela estação de injustiça que eu estou passando, Ele vai fazer algo no futuro. Ele vai retribuir isso. Eu não vou fazer nada. Eu só vou esperar pela chuva. Eu só vou esperar até o dia que Ele vier. Eu só vou esperar até o dia que Jesus voltar, que Ele vai julgar. Ele vai ser o juiz. Eu não vou me levantar. Eu não vou me rebelar. E ele continua no versículo 8 e diz, sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele repete aqui essa paciência, porque é nesse momento de injustiça que a gente perde a paciência. É nesse momento de revolta, que a gente tem que ter os nossos direitos, que eu quero realmente parar com tudo que eu estou fazendo e ir contra aquele que está sofrendo, cometendo a injustiça contra a minha vida. Só que ele está dizendo, gente, olha, sejam pacientes e fortaleçam o coração. Porque quando a gente está numa situação dessa, a tendência que a gente tem é começar a duvidar. É começar a pensar, eu não sou filho de Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Eu oro, eu vou à igreja, eu vou no PGM, eu sou líder, eu leio a Bíblia. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Será que Deus realmente se importa? Será que realmente Ele se preocupa? Ele não está vendo o que eu estou passando? As coisas que estão acontecendo ao meu redor. Então a gente precisa fortalecer o nosso coração. E ele continua o versículo e ele diz como que a gente fortalece o nosso coração. Como? Pois a vinda do Senhor está próxima. A gente fortalece o nosso coração nos lembrando que Jesus está vindo. E Ele vai julgar. E Ele vai ser o juiz. E essa palavra que ele utiliza, está próxima, é uma palavra que representa alguém se movendo em direção e muito perto. Tiago está dizendo que desde o dia em que Jesus foi para os céus, Ele já está se movendo para voltar. Ele já está caminhando, cada dia é mais um passo. Cada mês é mais um passo que Jesus dá para a nossa volta, para a volta dEle. Para Ele nos encontrar, para Ele vir julgar tudo isso. Nós estamos vivendo esses últimos dias, nós estamos na fase final da história. Talvez a mais longa, mas é a fase final. E ele diz no versículo 9, e aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção. Porque talvez, a partir do versículo 9, seja aquilo que mais reflete na nossa comunidade. Entre nós, aqui ele diz, irmãos, não se queixem uns dos outros. Por quê? Porque ele está dizendo que nesse momento que nós estamos sendo injustiçados, a primeira coisa que a gente faz é abrir o WhatsApp, chegar no grupo da família e começar a dizer, ou no grupo dos amigos, você não sabe o que meu chefe fez hoje. Ou na semana do PGM. Gente, é nesse momento, aqui a palavra queixar significa reclamar, murmurar. É nesse momento onde a gente começa a passar por essas situações que a gente começa a olhar para os nossos irmãos e reclamar, e criticar, e julgar. Não se queixem uns dos outros. Gente, mesmo parecendo que a vida está difícil, ela é. Mesmo parecendo que a injustiça prevalece, muitas vezes ela prevalece sobre as nossas vidas, sobre a vida de outras pessoas. Muitas vezes parece que Deus está demorando. Nós não podemos esgotar nossa paciência, nem com Deus, nem com as pessoas à nossa volta. E ele continua no versículo 9, e aqui vem a minha preocupação. Não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Lembra que até esse ponto a gente estava falando dos opressores, daqueles que oprimiam. Eles vão ser julgados.
Eles vão ser condenados. Eles vão ter a riqueza deles sendo testemunha contra eles. Mas aí Tiago está dizendo, olha, se você começar a se queixar dos seus irmãos, você vai entrar no mesmo patamar. Você vai ter a mesma postura e aí você vai ser julgado igual. Então, não é uma palavra, uma voz profética só sobre aqueles que subjugam os outros, oprimem os outros, mas para aqueles que são oprimidos, quando eles passam por essa situação, se eu começo a criticar os meus irmãos, eu vou ser julgado disso também. Eu também vou participar desse momento. E ele finaliza esse versículo dizendo, o juiz já está às portas. Ou seja, não acha que só porque você é o oprimido, que você vai sair de boa se você ficar criticando seus irmãos. Se você é oprimido, a gente entende isso. Deus olha e fala, eu entendo isso, eu ouço o seu clamor, eu estou ouvindo, Senhor dos exércitos. Mas se você começa a criticar os seus irmãos, eu vou julgar os que te oprimem também, mas eu vou vir contra você também. Eu vou vir e eu já estou à porta. O juiz está à porta. Então, essa é uma voz profética de alinhamento de coração, não só para aqueles que estão nos oprimindo e nos injustiçando, mas para nós, para aqueles que gostam de murmurar, criticar, falar, abrir as redes sociais, mandar o WhatsApp, sentar nas rodinhas, se encontrar no PGM. Desde o início, Tiago está falando sobre isso. E ele continua no versículo 10 e diz, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. E aí, Tiago está falando o seguinte, olha, você acha que só você passou por isso? Ser coitadinho, coitadinha aí, sofrendo, né, injustiça, nossa, que pena de você. Você acha que só você passou por isso? Aí ele começa a falar dos profetas do Antigo Testamento. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Jeremias foi jogado numa cisterna de esgoto até o pescoço. Sabe, esgoto, aquele que ninguém consegue passar perto. Ele foi jogado até o pescoço, ficou dias nessa cisterna, injustiçado, porque ele só estava falando as palavras de Deus. Elias sofreu depressão e teve que fugir, foragido. Isaías foi cerrado no meio por causa das palavras proféticas. João Batista foi decapitado. Ele está dizendo, olhe para os profetas, não é só você que está passando por isso. Não é só você que vive essa vida de injustiça, de opressão. Olha para eles. E todos eles foram fiéis até o fim. Permaneceram até o fim. Eles estavam falando não as palavras deles, gente. Eles estavam falando as palavras de Deus. Deus estava mandando eles falarem aquilo. E eles estavam sofrendo injustiça porque Deus estava mandando. Então eles olham para isso. Deus não livrou eles do sofrimento. Deus pedindo para eles falarem com o povo. E eles estavam sofrendo por causa disso. E Deus não livrou eles do sofrimento, da injustiça, da opressão. Deus deu força para eles. Capacitou eles. Então você olha para a sua vida está difícil? Com certeza, teve gente que viveu muito pior. Muito pior. E a gente vai ter o exemplo de Jó daqui a pouco. Então essas vozes que foram caladas, oprimidas, cerradas ao meio, colocadas no esgoto, elas falam até hoje, encorajam a nossa vida para a gente olhar para trás e falar, eu sei que está difícil, eu sei que eu estou sendo oprimido, mas o juiz virá, o Senhor dos Exércitos virá. E assim como aqueles no passado continuaram fiéis até o fim, em nome de Jesus, pelo Espírito que está em mim, dado por Jesus naquela cruz, eu vou continuar e permanecer até o fim. Eu não vou parar, eu não vou negar. Eu não vou murmurar contra os meus irmãos. Eu não vou levantar a bandeira e ser rebelde contra aqueles que estão me oprimindo. Não é um convite à passividade, ok? Não é um convite a se calar. Não é isso. É um convite a confiar em Deus. Não estou dizendo que você não tem que lutar pelos seus direitos como cidadão, através da política ou daquilo que você crê para a sociedade. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe uma situação na sua vida que você sofre injustiça e vai continuar sofrendo, que Deus está pedindo para você ser paciente, permanecer. E aí a partir do versículo 11 ele começa a dar exemplos de pessoas, assim como eu falei de Jó. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Gente, só para dar um panorama geral, sabe o que aconteceu com Jó? Jó perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, perdeu todos os seus servos, perdeu os seus 10 filhos, perdeu a sua saúde, o apoio da esposa e o respeito dos amigos. Ele perdeu tudo. Tudo. Eu tenho certeza que a sua vida não está pior do que a de Jó. Absoluta. Absoluta. Eu estou com uma doença terrível. Jó teve uma doença terrível. Sabe o que Jó falou diante da situação? Jó 13,15. Ainda que ele me mate. Está falando de Deus. Nele
esperarei. Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, depois de consumida a minha pele. Contudo, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos o contemplarão. A gente olha para a história de Jó e fala, né? Jó passou por uma história difícil, mas ele foi recompensado. Deus deu tudo em dobro, Deus deu mesmo tudo em dobro para ele. Mas essa não é a riqueza que Jó recebeu. Sabe qual é a verdadeira riqueza que Jó recebeu? Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A grande riqueza de Jó, que ele conseguiu depois do sofrimento, depois da opressão, foi conhecer a Deus verdadeiramente. Quem sabe não é esse caminho que Deus está te levando? Que existe uma experiência de profundidade com Deus, mas que só é possível diante da injustiça, diante da opressão, diante do dia mal. Quem sabe não é esse momento que Deus está te levando a confiar só nele e mais em nada nessa terra. Essa é a riqueza que Jó recebeu. É claro, ele recebeu tudo materialmente falando, recebeu os filhos de volta, não os filhos que morreram. E essa é a tristeza da vida dele. Outros novos filhos, mas a riqueza que ele realmente recebeu é poder contemplar Deus verdadeiramente como ele é. Quem sabe não é isso que Deus está falando com a gente. E ele finaliza esse versículo dizendo, versículo 11: o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O nosso Deus não é esse Deus sádico, irado, que quer levar você para esse caminho de justiça e de opressão só porque Ele gosta de ver você sofrer. O nosso Deus é um Deus que Ele sente junto com a gente, que Ele sofre junto com a gente, que Ele está na nossa dor e Ele está trabalhando para o nosso bem, o bem no final das nossas vidas, para se parecer com Jesus, não para o nosso bem, não para o nosso conforto, não para a nossa alegria nessa terra, mas para a alegria eterna que nós vamos viver. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida hoje. Você pode colocar uma lista de coisas que você não está gostando, que falta, que não deveriam estar como você acha que deveria. Sabe o que se chama isso, essa lista? Lista de incredulidades. Nosso Deus sabe o que Ele está fazendo na nossa história. Nosso Deus é fiel para cumprir o que Ele quer cumprir. Deus, Ele sabe que tem um destino final para a gente se parecer mais com Jesus. E nós pacientemente esperamos até esse dia se concretizar. Versículo 12, ele continua: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês o sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Ele está dizendo o seguinte agora, olha, sobretudo, né, o que nós precisamos fazer? Deixar de fazer juramentos vazios. Porque nesses momentos de opressão, nesse momento de sofrimento que nós passamos, a gente pode começar a querer pegar os nossos princípios e negociar eles. E começar a nos colocar em uma situação, talvez para gerar mais empatia. Você já encontrou aquela pessoa que sabe que a vida dela está mal, mas ela faz parecer pior? Sabe? Você sabe. Tá ruim, tá mal, tá difícil. Porque ela quer aumentar as coisas para você ter mais simpatia, para você ficar com o coração, né? Que pena, que dó dessa pessoa. Ele está dizendo, não, mesmo nessa situação, sobretudo nessa situação, se mantenha-se firme. Se você diz que sim, é não, é não. Não abra mão dos princípios, não negocie isso. Nós precisamos fazer e continuar fazendo sem perder a nossa integridade. E aí a partir do versículo 13, ele começa a nos dar algumas lições do que nós precisamos fazer. Olha o que ele diz: entre vocês, há alguém que está sofrendo? Tem alguém sofrendo? Não levanta a mão. Tem alguém sofrendo aqui hoje? Tem alguém passando por momentos ruins, difíceis? Você tem tragédia para contar? Você está vivendo algum drama, alguma estação que está nebuloso, está chovendo? Sabe o que a Bíblia diz? Lê comigo aí. Que ele ore. Sabe o que você tem que fazer? Orar. Mas é só orar. É só orar. Imagina. Ore. Está dificuldade, está aflição, o trabalho está pesado, os problemas não passam, você está cansado, você não aguenta mais. Ore. Ore. Se coloca diante de Deus e ore. Não é para reclamar com as pessoas, não é para desabafar com todo mundo, não é para ficar ruminando aquilo, é para orar. E ele continua dizendo: você está feliz? Aí para levantar a mão. Quem está feliz hoje? Sabe o que ele vai dizer? O que ele diz aí? Que cante louvores.
cante louvores. A vida está dando certo, as contas estão em dia, o relacionamento está bem, os filhos estão bem, a saúde está em dia. Louve a Deus, cante louvores a Deus, exalte ao nosso Deus. O que nós precisamos fazer? Tanto se a coisa estiver ruim, nós temos a direção de orar, quanto se as coisas estiverem boas, nós temos a direção de louvar. Não importa como esteja a sua vida, todas elas te conectam com Deus. Eu oro ou eu louvo. Se hoje eu não estou louvando, eu estou orando. Amanhã eu posso estar louvando, mas hoje eu estou passando por uma situação ruim, então eu estou orando ao nosso Deus. E ele continua no versículo 14 e diz o seguinte: entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Então, tem alguém doente aqui? Tem alguém com uma doença? Aqui a doença, gente, não é uma gripe. Eu sei que para homem gripe é doença, né? A cama, 3 dias, só a dor. Não consigo levantar e esticar meu braço. Por favor, traga comida na minha cama, o café da manhã. Mas aqui ele está falando de doença séria. Doença mesmo, câncer, né? Alguma coisa que realmente está acabando com as suas forças físicas, te deixando na cama. Sabe o que você tem que fazer? Chamar os pastores, chamar os líderes de PGM, chamar os irmãos, os presbíteros, e eles têm que ir até você e orar para que você seja curado. Nós cremos no dom de cura. A Bíblia fala sobre isso. Então nós oramos, nós intercedemos, confiando no Senhor de que aquela pessoa pode ser curada. Eu lembro na época do pastor Gilson, quantas vezes nós oramos e intercedemos pela vida dele, seja lá no hospital ou aqui mesmo na reunião dos pastores, orando por cura, confiando que Deus poderia dar sim a cura. E a outra coisa que ele vai falar é unção com óleo. E aqui eu quero falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante. O que o Tiago está trazendo é que o óleo derramado nessa época, ele tinha o teor medicinal, era o remédio. Sabe quando você está mal, você toma um remédio para melhorar? Se fosse hoje, ele falaria assim, ó, você está com dor de cabeça, a gente ora por você e você toma o Tilenol, dipirona, paracetamol, sei lá. É isso. Não é literalmente para você pegar óleo e ficar jogando em tudo, vamos ungir aqui. Não é isso, gente. Óleo não tem poder espiritual nenhum, ok? Óleo é um azeite, você vai fritar batata. Não tem poder, mas veio do Jordão. Não importa. Entende? Óleo nessa época era remédio. Então o que ele está dizendo é, nós confiamos em Deus e oramos por cura, mas também nós entendemos que Deus deu inteligência para o homem, para criar o remédio, ele servir como cura também. Gente, a cura por medicina é tão milagrosa quanto a cura milagre. Porque nós, sendo nós como seres humanos caídos, um dia tivemos inteligências para criar remédio. Que Deus nos deu inteligência. Então, o que ele está dizendo é, usa a medicina, mas ore também. Deus pode trabalhar das duas formas. Ele tem poder para trabalhar das duas formas. Não quer dizer que não haja um simbolismo, presta atenção, que agora vão sair daqui falando isso, presta atenção. Não quer dizer que não haja um simbolismo no óleo. No Antigo Testamento, o óleo representava o poder do Espírito. Então, hoje nós usamos o óleo como um símbolo. Ok? Nós queremos ungir você para uma nova caminhada, para uma nova etapa. E como símbolo do poder do Espírito, nós vamos derramar sobre a sua vida. Mas esse óleo não tem poder nenhum, ok? É a sua vida com o Espírito, com Deus, na leitura da palavra, no seu dia a dia. Tá tudo bem você chegar e comprar uma casa, um carro, alugar a casa e colocar óleo em tudo. Não tem problema. Desde que você entenda que não tem poder nenhum naquilo. É um símbolo seu para alinhar o seu coração e falar, essa casa pertence ao Senhor. Mas não tem poder nenhum. Sabe o que vai trazer a presença do Senhor para a sua casa? A sua vida, o seu dia a dia, o que você faz. Amém, gente? Então, nós oramos, mas tomamos um remédio. Não existe, eu não vou tomar remédio que Deus vai fazer. Deus pode fazer através do remédio. E você está deixando de ver o milagre de Deus por causa disso. Ele está falando, ore e tome remédio. Então, está doente? Chama a galera para orar. Mas também você toma os remédios que o médico passou. Amém? Versículo 15, e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Olha só o que ele está falando. Ele está falando que existe sim poder na oração. Existe poder na oração. Então quando nós oramos, o doente pode ser curado. Não é que ele sempre vai ser, ele pode ser, porque isso depende de como Deus determina, de como Ele quer fazer e quando Ele quer agir. Então nós oramos sabendo que Deus pode. Nós oramos sabendo porque Deus ele tem poder para fazer.
Então nós oramos e o doente ficará curado. E o Senhor o levantará, ou seja, ele será ressuscitado, revigorado. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. O que Tiago está dizendo o seguinte aqui, é que pode ter tipos de doença, literalmente falando, que estejam relacionados a pecados. Pode ter tipos de doenças nas nossas vidas que estejam relacionados com vida de pecado. Então ele está dizendo o seguinte: se você orar e for curado, ou se você tiver cometido pecado e a sua doença vir de pecado, você vai ser perdoado. Você se arrepende, você é perdoado, você é curado. Qual doença? Não sei, é um mistério. Mas ele diz que parece que há alguma ligação nisso. Portanto, versículo 16: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora vem uma das ações, instruções mais difíceis para a gente. Não é uma opção, tá? Ele está dando uma ordem. O que nós devemos fazer? Confessar os nossos pecados uns aos outros. E só a confissão, ela não gera cura sobre o pecado. E orem uns pelos outros para serem curados. Então, eu estou com um pecado que eu preciso ser curado, e a cura aqui não é só uma cura, né, emocional, mas é uma cura física, uma cura em todos os aspectos da minha vida. Eu quero ser curado desse pecado, eu quero nunca mais cometer esse pecado na minha vida. A instrução é: confesse e ore. Peça para que orem por você. Não é um pedido para confissão pública, ok? Um dia você vai pegar o microfone e falar de todas as atrocidades que você faz. Não faça isso. Não faça isso. O que ele está dizendo é você procurar pessoas de confiança que vão poder orar junto com você nessa situação específica. Mas você precisa confessar. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa falar do que está acontecendo. Você quer mudar de vida. Você quer ser curado totalmente. Você quer mudar a rota daquela coisa que você não consegue parar de fazer. Confesse uns aos outros e orem uns pelos outros, para que seja curado. E ele finaliza o versículo 16 dizendo: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, a oração de cada um que foi alcançado pelo Evangelho, que tem o sangue de Cristo sobre ele, que é justo e santo diante de Deus, tem poder para curar as pessoas, para curar do pecado, para curar da doença. É isso que ele está dizendo. A oração, gente, ela não é um ritual, ela funciona, ela tem poder. E no versículo 17 ele vai dizer um exemplo de alguém que orou. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Ele diz: Elias era humano como nós. Quando a gente olha para Elias, né, você imagina, cara, o cara orou e desceu fogo do céu. Ele entrou numa carruagem de fogo e foi para o céu e ninguém nunca mais viu ele. Vocês entendem isso? Eu não consigo entender. Ele ressuscitou um menino que estava morto, Elias. Aí você pode olhar para ele e para outras pessoas e falar: não, mas ele era um super-herói bíblico, entende? Depois de Jesus era esse cara. Só que ele está dizendo: olha, Elias tinha medo como a gente, depressão como muitos têm, ansiedade, duvidava, fugiu de medo. Humano como nós, exatamente como cada um de nós aqui. Elias, que fez o que ele fez, era exatamente como cada um de nós aqui. Mas ele orou para que não chovesse e ficou sem chover. A oração de um justo tem poder, uma oração alinhada com a vontade de Deus, uma oração fervorosa, persistente, porque ele orou várias vezes por aquilo. Isso muda a realidade das coisas. Uma oração de um justo muda a realidade das coisas, da vida das pessoas, da nossa própria vida. Versículo 19 diz: meus irmãos, e aqui ele vai finalizar com a nossa missão. Com a nossa missão que nós devemos fazer como igreja, como pessoas individuais. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Qual que é a missão que nós temos? Que Tiago finaliza a carne dele. Depois ele falar tudo o que ele falou, para a gente aguentar a pressão, para a gente não falar dos irmãos, para a gente compartilhar com quem precisa. Ele vai dizer: olha, eu tenho uma missão para vocês. Primeira Igreja Batista, a missão de vocês é... Vocês conhecem alguém que se desviou? Quantos conhecem alguém que se desviou aqui? Isso aqui é o trabalho de casa, ok? Trabalho de casa para vocês. Traga essa pessoa de volta.
traga essa pessoa de volta. A gente às vezes se reúne para falar do que se desviou, né? Fulano está na festa, bebendo, pegando geral. Mas a gente não tem coragem de ir atrás dele. Perguntar o que aconteceu. Será que ele está bem? Será que ele não aguentou a pressão e por isso foi embora? Lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ele está falando não só de salvar a vida dessa pessoa, mas você imagina, se eu salvo alguém e essa pessoa volta para a comunhão e essa pessoa se firma aqui, como Deus pode usar a vida dela para salvar outras pessoas? De várias maneiras. Quando eu salvo uma, eu estou salvando milhares de pessoas, gerações de pessoas que poderiam ser perdidas porque essa pessoa não está com a gente. Então quando eu encontro alguém e eu trago ela de volta, eu não estou restaurando apenas uma vida, estou restaurando a vida de milhares de outras pessoas que eu nunca vou conhecer, mas que essa pessoa vai alcançar, que vai alcançar outras, que vão alcançar outras, e assim por diante. Então, a missão que o Tiago finaliza é: se nós experimentamos a graça, se nós temos o poder do Espírito sobre nós, não é um convite não ir atrás dessas pessoas, é uma obrigação. É uma obrigação. Para aqueles que estão nesse momento sofrendo alguma opressão, alguma injustiça, o que eu quero dizer é que seu sofrimento não é em vão. Deus se importa e Ele vem como juiz. Ele vem como juiz. E o que nós fazemos é esperar pacientemente, confiando na obra dele. Se você tem recursos, se você é chefe, se você lidera uma equipe, se você lidera um pequeno grupo, cuidado. Porque se você faz coisas por causa da sua posição, seja uma manipulação, uma influência negativa, isso vai ser testemunha contra a sua vida. Se você literalmente tem bens e posses, glória a Deus pela sua vida, mas cuidado, esse dinheiro, essa riqueza não é neutra. Ela pode ser testemunha contra a sua vida. Então, use isso para promover o reino, para abençoar a vida de pessoas. Se você está triste, ore. Se você está feliz, louve. Se você está doente, chama pessoas para orarem pela sua vida e toma os remédios, por favor. E se você conhece alguém desviado, não julgue ele só porque ele está fazendo as coisas que ele está fazendo. Às vezes ele precisa de você para trazer de volta. Mas acima de tudo, se a gente pudesse finalizar, e Tiago fala isso várias vezes nessa carta, um lembrete: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, gente, nenhuma injustiça ficará impune, nenhuma lágrima será desperdiçada, nenhuma oração será despercebida e não será ouvida por Jesus, nenhum ato de restauração será em vão. Jesus está voltando, e quando Ele vier, tudo aquilo que nós esperamos, toda a oração que nós fizemos, toda a perseverança que nós suportamos, Ele vai nos recompensar. E pode ser que a recompensa seja só a presença dEle, e isso é suficiente. Porque no final da vida aqui que Jó virou e falou: o meu Redentor vive. Isso é suficiente. O nosso Jesus vive. Isso é suficiente para cada um de nós.